as coisas continuam a mesma na vida espiritual, familiar e financeira, mude a rota. Porque quando a gente não, a gente tenta, inicia um projeto, talvez é iniciar um canal, sei lá, fazer um projeto na internet, vender alguma coisa e não tá dando certo, você já tentou várias vezes, você precisa mudar a rota. Ou às vezes você nem tá tentando, porque existe dois tipos de pessoas. Aquela que quando coloca um plano, que ela realmente quer mudar de vida. Duas pessoas que querem mudar de vida. A que coloca a teoria, a que coloca esse sonho na teoria e as que coloca esse sonho na prática. Porque a pessoa que coloca esse sonho na teoria, ela pega o papel, pode até anotar o que precisa ser feito. Se é iniciar um projeto, é iniciar alguma coisa na internet. E tem a outra que coloca isso na prática, porque esquecemos uma coisa. Porque a teoria vem depois da aplicação, da prática. E quando a gente só pesquisa, fica pesquisando demais, no final a gente acaba não aplicando, a gente só tá ficando na teoria. Porque quando alguém te ensina alguma coisa, talvez é iniciar um projeto, ela tá ensinando a teoria sobre a prática dela. Ou seja, você precisa aplicar. Se é iniciar um projeto, faça esse projeto. Se der errado, vai ter que dar errado. Entenda que você precisa aceitar essa palavra. É dura, mas você precisa aceitar. Se tem algo de acontecer ruim, se é o pior que pode acontecer, vai ter que dar errado. Você não pode mudar, mas você tem que fazer. Porque se você fazer o projeto e o pior acontecer, você não pode mudar. Vai acontecer. Mas se depois disso acontecer, você tentar mais uma vez e der errado, tente mais uma vez. Porque até na Bíblia, irmão, Deus falou que ia destruir a muralha. Mas ele falou, fica rodeando sobre essa, marchando sobre essa muralha durante 7 dias. E eles marcharam. No primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no sétimo, quando eles marcharam, a muralha caiu. E o que a gente percebe que Deus já determinou o horário certinho, irmão. Tem data, local e dia que essa muralha vai cair, que vai acontecer. Mas primeiro precisa acontecer aqui dentro. Você precisa dar o primeiro passo. Porque se Deus sustenta, se Deus já fez tudo, o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Porque Deus ele mostra o início, mas ele não mostra o meio e o fim. Ou seja, ele não mostra o resultado ou o que pode acontecer depois desse passo. Mas ele mostra o primeiro passo. Tá entendendo? Quando você der o primeiro passo, ele não vai mostrar que você pode cair ou não. E no final ele não vai mostrar o resultado sim ou não. Mas você precisa dar o primeiro passo. Porque quando você aprendeu a gatinhar, nem você lembra. Nem você lembra que você aprendeu a gatinhar. Mas quando você andar, né, de fato, você errava quando você aprendeu a andar. Você caiu uma vez, chorava provavelmente e tentava mais uma vez. E assim foi. Às vezes você não conseguiria, você ficou até de pé, mas aí caiu mais uma vez. E o que a gente aprende com isso é que você pode até cair, você pode chorar, você pode ficar triste, com medo, mas você precisa tentar mais uma vez. E hoje você está aí de pé, não é? Ou seja, faça o que precisa ser feito. Porque ainda que você caia, chore e fica triste, você precisa dar um passo de novo. E você deu. E adivinha, você deu e está aí de pé. E a mesma coisa nos projetos, na mudança de vida, você precisa dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo sem esperança, mesmo com fé. Porque tem um versículo na Bíblia, acho que é o Salmo 126, onde que diz, às vezes nós fomos levados pelos inimigos, às vezes a gente se alegra, mas às vezes choramos e semelhamos com tristeza, ou seja, às vezes a gente se alegra sim, mas às vezes semelhamos com tristeza. O que ele está querendo dizer? E ele continua, ainda semeamos com tristeza, sabemos que colheremos com alegria. O que ele está querendo dizer é que, mesmo naquela situação ali, ele semeia a fé, ele semeia o que precisa ser feito com tristeza. Mas ele continuou, aqueles que semeiam com tristeza, colherá com alegria.
você tá aí de pé, ou seja, no projeto é o mesmo, você vai cair, você vai chorar, mas tente de novo, continue. Assim como diz, semeamos com tristeza, mas sabemos que colheremos com alegria. Tá entendendo? Você precisa fazer, ainda que você chore, ainda que ninguém te ajude, ainda que você não tenha condição. Porque quando a gente espera a condição, isso nunca acontece, de fato. Porque Deus dá a condição sim, mas depois que você der o primeiro passo. Porque quando a gente só espera a condição, nada acontece. Nada acontece. Faça aquilo que você fazeria depois. Como assim? Qual o próximo passo? É o passo maior do que a perna? Por exemplo, eu estou esperando essa condição para dar um passo ali. Então dá esse passo ali que Deus te dará a condição. Não esperar a condição vir para você dar o passo. Porque quem está te sustentando é Deus. Porque na hora de criar uma obra é sujo. Você precisa botar a mão na massa, pegar água, cimento e fazer uma lama. Mas o final da obra é bonito. O que percebemos é que vai ser no início, vai ser sujo. Mas no final vai ser bonito. E quem sustenta a obra é o dono da obra. Ele vai te sustentar até o fim. Mas você precisa botar a mão na massa e iniciar o projeto. E esse foi o vídeo, irmão. Não fica só na teoria. Se é iniciar um canal, inicie. Eu não sei o que preciso falar. Então inicie, irmão. Porque quando a gente espera demais, pesquisa demais, a gente não pratica nada. Pratica para depois a teoria vir sobre ela. E que Deus te abençoe muito. E que você possa dar esse primeiro passo e Deus te sustentar. E que Deus te abençoe.